Olá, como estão? Hoje, novamente, eu vou responder aqui a um comentário feito num dos vídeos do canal da Epoqué, o vídeo Subjetividade na Filosofia Clínica. Acredito que esse foi o último vídeo que eu coloquei no canal. E a Maria das Graças, ela... Vou ler o comentário que ela fez aqui. Muito interessante esse argumento acerca do fenômeno. De fato, importa o que vem à tona? O que se mostra? Seria, pois, o mesmo que não privilegiar o inconsciente? Na medida em que o filósofo clínico capta o que se mostra como matéria-prima de sua tarefa, ou seja, se não é visto, não pode ser identificado como sendo um fenômeno. Enfim, a filosofia clínica tem seus alicerces na fenomenologia? Sugerimos que fale um pouco mais sobre o inconsciente na filosofia clínica. Obrigada, eu te agradeço. Maria das Graças, e vou recomendar já de cara que vocês acessem no blog da Casa da Filosofia Clínica, eu vou deixar na descrição depois do vídeo, ah, as edições da revista da Casa da Filosofia Clínica. E ali tem no menu tem ali as revistas que vocês podem ter acesso, e ali tem duas edições, vai ser a terceira agora, no outono, é uma edição por estação do ano, e na edição de inverno, no texto do Hélio Strasburger, onde se esconde o que aparece, ele fala exatamente sobre a questão do inconsciente. Tá? E eu só vou ler um parágrafo aqui que ele coloca. Depois, vocês, se quiserem, acessem, baixem a revista e vão ter acesso a todos os outros textos que estão na revista. Diz o Hélio aqui nessa edição. Por outro lado, na mesma direção, a investigação prossegue. John Searle, em suas obras, especificamente Intencionalidade e a Redescoberta da Mente, amplia a busca de superar a ilusão de um inconsciente. Seus textos demonstram que as ideias, escolhas, atitudes estão relacionadas com a circunstância de cada um, inseridas num projeto em andamento. Isso se realiza através de um filtro, por onde a expressividade encontra os papéis existenciais de que necessita. Muito bem. A filosofia clínica, eu costumo falar, ela é uma metaterapia. O que isso quer dizer? Que ela está além do quadro conceitual, prático, ideológico, moral, de julgamentos de diagnósticos, valorativos, normativos, do que qualquer outra terapia existente. Então, a filosofia está meta no sentido do termo grego além, depois, separado. Ela é uma metaterapia porque ela está separada desse construto epistemológico de linguagem e de abordagem ao fenômeno humano de todas as outras terapias, incluindo as filosóficas. Há terapias filosóficas e, normalmente, não conheço uma terapia filosófica que faça diagnóstico. Todas elas são contra os diagnósticos de doenças mentais e tipologias. Mas, no entanto, elas também carregam ali teorias e conceitos dos filósofos que essas práticas terapêuticas trazem. Então, elas carregam a priori, antecipadamente, anterior ao contato com a pessoa que vai à terapia, conceitos de valor, de normalidade, nem que seja a respeito, por exemplo, do Dasein na terapia heideggeriana, né? Então, ali tem um conceito de Dasein. O Dasein é um conceito ontológico sobre a natureza humana, sobre o ser humano. Então, ela não trabalha com diagnóstico, normalmente, as terapias filosóficas, mas carregam os teores de valores dos conceitos filosóficos dos seus filósofos, nos quais elas são as terapias existencialistas, filosofia prática, aconselhamento filosófico. Bom, então a filosofia clínica se afasta disso, porque ela não traz nenhum conceito valorativo filosófico para dentro da terapia. Ela se inspira nos conceitos filosóficos da filosofia ocidental para inspirar sua metodologia, a sua
técnica e não para trazer os conceitos de valor para dentro da terapia, sejam quais eles forem. Das psicanálise, psiquiatria e psicologias no geral, a filosofia clínica não tem absolutamente nada a ver, né, no seu construto, no seu horizonte conceitual epistemológico. Então, a filosofia clínica não trabalha com a linguagem das psis, seja transtornos, neuroses, manias, ego, superego, id ou inconsciente. Pulsões, nada disso. Não trabalha com diagnósticos de doenças mentais, porque não trabalha com o conceito de saúde ou doença mental, muito apoiada em Michel Foucault. A filosofia clínica considera que saúde e doença mental são conceitos políticos sociais e não para o comportamento humano especificamente. E também, junto com a antipsiquiatria, a filosofia clínica combate, né, o revelar do outro através de diagnósticos, justo o contrário, é ali que obscurece. Os diagnósticos obscurecem a capacidade de o singular aparecer. Então, como é que a filosofia clínica trabalha? Qual é o conceito que ela trabalha? Se ela não trabalha com nenhum conceito filosófico com teor valorativo das filosofias, e nem trabalha com nenhum conceito ou linguagem ou metodologia seja psicologias, psicanálise ou das psiquiatrias. Bom, Lúcio Pachter se inspirou em alguns conceitos da filosofia, mas como Lúcio Pachter era terapeuta na prática, quando ele percebeu, ele foi na filosofia e ele leu e compreendeu do seu modo, não filosófico, que aquele conceito poderia ser colocado em prática na terapia, em algum tipo de terapia, que depois ele foi chamar de filosofia clínica, ele emprestou esse conceito, mas claro que ele retransformou, ressignificou, não para o conceito teórico, mas para uma prática terapêutica, seja para a postura do terapeuta, seja para a metodologia em si. Então, é uma inspiração na filosofia. E a fenomenologia é um desses conceitos, dessas teorias, na qual Lúcio Pachter, como prático da terapêutica, olhou, viu, se interessou e trouxe para a postura do filósofo clínico. Não para a metodologia em si, a filosofia clínica não é uma metodologia fenomenológica, mas traz a fenomenologia como apoio ao ser terapeuta, a postura do terapeuta em relação ao fenômeno humano que aparece na frente dele. E a fenomenologia que o Lúcio Pachter traz é a fenomenologia de Edmund Husserl, no começo do século passado, em 1900. Obviamente que essa fenomenologia que se vê na filosofia clínica não é a fenomenologia discutida na academia filosófica, estão bem distantes, é uma inspiração para uma prática terapêutica. E a fenomenologia trabalha com aquilo que aparece. Aquilo que aparece é importante, o que é importante vai aparecer na terapêutica da filosofia clínica. Fenomenologia seria o acesso, né, a capacidade de ter acesso, uma investigação, uma epistemologia para Husserl, que daria acesso às coisas mesmas. O que seria isso? Como a gente poderia traduzir isso para a filosofia clínica? Bom, o que é o fenômeno? O fenômeno na filosofia é aquilo que aparece, aquilo que vem à luz. Está aí a raiz da palavra grega painó, que é luz. Então, quando a gente fala sobre as fases da Lua, por exemplo, fase, essa palavra em português, fase, vem da raiz pós, luz, painó, aquilo que aparece à luz. Fase significa aquilo que aparece. É a parte iluminada da Lua que aparece. Então, fases da Lua é aquilo que aparece, que vem à luz, que aparece da Lua para nós. Então, a fenomenologia trabalha com o fenômeno. O fenômeno é aquilo que aparece, que vem à luz, que se mostra. Nós não precisamos cavar, não precisamos ir atrás, não precisamos ir às profundezas, não precisamos fazer uma arqueologia, olhar por trás.
ter um acesso às coisas obscuras. Não. Essas psicologias e psis profundas, nós não temos nada a ver com elas. A gente trabalha com aquilo que aparece, por si, que se manifesta. O fenômeno. Muito bem. O que é o fenômeno em filosofia clínica? É o partilhante ou a partilhante, aquela pessoa que vem partilhar a sua história, suas questões com o filósofo clínico. Não é cliente, não é paciente, é um partilhante ou uma partilhante. A narrativa que essa pessoa traz em terapia é o fenômeno. É aquilo que ela faz aparecer para nós. Então, a fenomenologia trabalha com o fenômeno, né? E para isso é o acesso ao fenômeno em si mesmo. Bom, o que é acesso para nós em filosofia clínica? É o deixar aparecer. Né? A gente é capaz de compreender o fenômeno que aparece se nós nos retirarmos desse espaço, deixarmos esse espaço livre para o outro expressar e manifestar aquilo que é para ele ou para ela. Então, na verdade, acessar o fenômeno em filosofia clínica é deixá-lo aparecer, deixá-lo brilhar, deixá-lo se manifestar através da narrativa dessa pessoa. Nós não interferimos, nós não interpretamos, nós não dizemos o que ela tem que falar, para onde ela tem que falar, para o passado, para o futuro, em qual momento da vida. Ela fala aquilo que é a questão que ela quer trazer à terapia. E esse fenômeno nós deixamos aparecer para poder acessá-lo como aparece. Então, e o em si mesmo, o que é acessar o fenômeno em si mesmo? Bom, para nós, em filosofia clínica, esse em si mesmo é a partir dos critérios que o outro traz na narrativa, não pelos nossos critérios. Então, acessar o fenômeno em si mesmo é deixar aparecer, através dos critérios do outro, aquilo que ele traz, sem fazermos um julgamento de valor, de normalização, de normas, de diagnósticos, de encaixes. É deixar aparecer a narrativa do outro sob seus próprios critérios, abrindo espaço para que ele se coloque. Esse abrir um espaço para o outro se colocar, quem abre esse espaço, esse movimento de retração para o outro aparecer, é o ser terapeuta, é o terapeuta que faz isso, ou a terapeuta. E também vem da fenomenologia, que Russell traz de novo, esse movimento se chama Epoché, não é à toa que o nome do canal, do meu site, da minha formação é Epoché, que para mim é o movimento terapêutico mais fundamental que tem para nós podermos acessar o fenômeno em si mesmo, deixar o outro aparecer sob seus próprios critérios. Esse movimento de redução fenomenológica, que é chamado na fenomenologia, é uma redução do nosso próprio ser enquanto pessoa da vida. Eu aqui, Fernando terapeuta, quando aparece um terapeuta, um partilhante, uma partilhante, eu reduzo meus fenômenos, como diz Russell, eu coloco todos os meus juízos, pré-juízos, preconceitos, entre parênteses, e não deixo eles fazerem parte do processo terapêutico do ou da partilhante, que esse processo é dele e dela, não meu. Então, eu faço uma redução fenomenológica, ou uma suspensão dos meus juízos, deixo ele atrás de mim, para que esse espaço à frente se estabeleça total para o apartilhante colocarem a sua narrativa, o seu fenômeno, sob os seus próprios critérios. Quando nós fazemos isso, o que é importante vai preencher esse espaço, vai aparecer. E é em cima do que aparece que a fenomenologia vai fazer mais uma coisa. Como eu falei antes, ela não interpreta, ela não procura o obscuro, ela trabalha com o que aparece, com o que vem à luz, com o que se manifesta. Então, aquilo que se manifesta na cabeça aqui, na mente, no espírito, seja como queiram chamar, na epistemologia do filósofo clínico, do terapeuta, ele vai fazer uma descrição daquilo que aparece. Em silêncio. Vai aparecendo o fenômeno a partir dos critérios do outro, e o terapeuta vai tentando compreender aquilo que aparece, fazendo uma descrição fenomenológica. Que é assim que trabalha a fenomenologia. A fenomenologia não explica, não interpreta, não constrói nada. Ela deixa aparecer, ela reconhece através de uma descrição fenomenológica. Descrição é dar atenção e importância para o sentido e significado do que o outro nos traz. Por exemplo,
Se eu vou fazer a descrição para vocês de uma imagem que eu estou olhando pela janela e começo a descrever o que enxergo pela janela. Vocês, quando eu acabasse de descrever, eu perguntaria para vocês, descrevam o que eu disse das minhas imagens. Vocês poderiam me mostrar um desenho, vocês poderiam me mostrar, ler aquilo que vocês escreveram. Ó, você disse que nessa imagem que você estava narrando tinha isso. Se a descrição bater com aquilo que eu falei, perfeito. A partir de agora, estabelecemos o horizonte terapêutico, o terreno onde nós dois vamos andar, terapeuta e partilhante, por uma construção compartilhada. Se eu fiz uma descrição e depois vocês, quando forem devolver essa descrição, dizendo o que eu vi, colocarem coisas que eu não disse, vocês interferiram ou ouviram mal aquilo que eu descrevi. Então, a atitude, o comportamento fenomenológico do terapeuta, no ser terapeuta, é uma atitude, é um comportamento. Então, tanto um comportamento de retração, de redução dos seus fenômenos pessoais, juízos, pré-juízos, né, dos seus sensos de valor, quanto de aprender a escutar de forma literal aquilo que o outro traz nesse espaço que é dele. À medida que a gente vai fazendo isso na filosofia clínica, trabalhando com o que aparece, a gente vai fazendo a descrição começa a aumentar cada vez mais. A cada encontro terapêutico, a pessoa vai narrando coisas de sua vida, coisas da sua vida passada, da sua vida presente, das suas buscas para o futuro, e a gente vai compreendendo como essa estrutura interna e como esse mundo existencial vai se compondo. É muito parecido com aquela metáfora de antigamente, hoje não mais, mas antigamente as pessoas abriam um mapa na mesa quando iam viajar para um outro país, para uma outra cidade, abriam um mapa de papel, né? E ali ficavam desenhando quais seriam os trajetos que fariam, né? Eu vejo muito assim. É um mapa enroladinho, à medida que a pessoa vai narrando e o fenômeno vai aparecendo, descritivamente a gente vai fazendo esse mapa na nossa malha intelectiva, e como se a cada encontro esse mapa fosse se desenrolando um pouco mais. E à medida que vai desenrolando, vai aparecendo o terreno, vai aparecendo as fronteiras, as estradas, os vales, os rios, os mares, outros lugares. À medida que a terapia vai acontecendo, o terapeuta, tendo uma descrição do que aparece, vai compondo cada vez mais essa amplitude de terreno. Então, a fenomenologia na filosofia clínica trabalha com amplitude, não com profundidade. Essa ideia do profundo é uma ideia muito antiga, né? Lá de Heráclito, né? Um dos seus aforismos, que o logos ou a alma é tão profunda que nenhuma investigação consegue acessá-la, mais ou menos assim. E ficou-se culturalmente achando que o que é profundo é bonito, é importante, amor é profundo. Eu tenho um grande amigo, Aldo Dinucci, da filosofia, professor do estoicismo no Brasil, um grande estudioso do estoicismo no Brasil, tradutor do grego diretamente para o português, dos escritos do estoicismo, que ele diz assim, essa ideia, essa noção de profundo é absurda, porque quando a pessoa diz assim, o amor é profundo, está querendo dizer o quê? Que está num buraco, que é escuro, que é úmido. Não, o amor não é profundo, o amor é bonito, é amplo, é luz, é fenômeno. Está na superfície. Ele tem essa ideia de uma ontologia da superfície, que ele pega, eu acho, até de Deleuze, e ele transforma isso, leva isso para o estoicismo. E é um pouco isso, né? A filosofia clínica trabalha, podemos parcamente comparar com uma ontologia da superfície. Né? As coisas aparecem na superfície. Não tem nada escondido em inconsciente. Não existe inconsciente. O inconsciente ele é uma metáfora metodológica, assim como a estrutura de pensamento é para a filosofia clínica. Só que nós sabemos que a estrutura de pensamento não é uma entidade real. As pessoas não têm estrutura de pensamento, nem são por aí andando em estruturas de pensamento. É um modelo metodológico para nós compreendermos a singularidade que aparece descritivamente. O inconsciente também é um arcabouço metodológico, mas não é verdade científica, nem ontológica. É uma maneira de ver, como Heráclito via. Né? Então, tem essa ideia de que o que é raso é ruim,
né? Ah, não gosto de relacionamento raso como se fosse ruim, mas ele pode ser amplo. E nessa amplitude, a gente enxergar horizontes vastos, onde muitas coisas podem acontecer. E quando a gente enxerga o horizonte de cima, como um mapa que vai se desdobrando, enxergamos também os possíveis caminhos e saídas dessas questões que aparecem nesse mapa. Então, a filosofia clínica trabalha com uma ideia de amplitude de horizonte existencial, não com profundidade. E ela trabalha assim porque a fenomenologia, de forma emprestada, faz com que a gente tenha essa prática de enxergar as coisas de forma ampla. E a gente percebe na prática terapêutica que muitas das questões que se diriam inconscientes nas outras abordagens estão ali do lado. As pessoas às vezes não querem tocar nelas, tocam e voltam, sabe que está ali. Não é o momento. Às vezes, para fazer terapia, a pessoa também tem que ser uma certa estrutura interna, porque tocar em coisas importantes às vezes é complicado. Então a pessoa ela não está se enganando. Não é o tempo dela. Não está no inconsciente. Não é uma surpresa quando aparece. Quando aparece, muitas vezes a pessoa já diz: olha, eu sei que isso, né? Sei até de onde vem, mas é que outras estruturas ao redor precisavam ser resolvidas até que se chegasse a esse assunto. Então a gente vê na filosofia clínica que efetivamente não tem nada de inconsciente. Inconsciente é um construto metodológico, uma forma metodológica, uma metáfora do iceberg, né? Só se vê a ponta do iceberg, que é o consciente, todo o inconsciente, né? Que serve para essas abordagens terapêuticas, mas não faz o mínimo sentido na fenomenologia. Inclusive, algumas psicologias fenomenológicas têm essa incompatibilidade de trabalhar ao mesmo tempo com uma fenomenologia e com valores a priori das suas teorias, porque a fenomenologia, como é o acesso às coisas mesmas, também trabalha nessa redução fenomenológica sem nenhum pré-juízo a respeito das coisas que ela vai encontrar. Ela não pode fazer isso. Se ela vier com um pré-juízo antecipado, ela já não é mais uma fenomenologia. Ela deixa de acessar o fenômeno, mas o fenômeno se torna aquilo que eu quero enxergar dele. Acabou a fenomenologia. Então, algumas psicologias tentam buscar a fenomenologia para suas metodologias, mas tem esse problema, porque a fenomenologia trabalha com a amplitude e não com a profundidade. A fenomenologia trabalha com nenhum conceito de valor normativo a priori, somente a posteriori. Então, o inconsciente para nós é uma palavra que não faz o mínimo sentido em filosofia clínica. Né? Num outro vídeo, quem sabe, eu posso falar um pouco, já que o Hélio Strasburger falou naquele artigo na revista sobre John Searle, nós podemos pegar o conceito de intencionalidade que Searle trabalha e que Franz Brentano, o, o professor de Russell, que cunhou essa palavra intencionalidade, né? Que vai contra essa noção do inconsciente também em filosofia. Mas isso daí seria um outro vídeo, um outro assunto, né? Um pouco mais denso, mas também seria interessante. Bom, então, Maria das Graças, essa é a questão do inconsciente de filosofia clínica. É uma coisa estranha à filosofia clínica, é um conceito estranho, como qualquer outro conceito das psis. Ego, superego, id, inconsciente, psique, transtorno, neurose, diagnóstico, todas essas palavras a gente não usa nem na formação, né? Nem para quem faz filosofia clínica, nem mais usa consigo mesmo, muitas vezes muda a sua linguagem consigo mesmo para se enxergar de uma forma um pouco mais libertária, mais ampla, né? Então a filosofia clínica trabalha mesmo com uma ideia da fenomenologia husserliana, ok? Muito bem, então espero poder ter ajudado um pouco a esclarecer esse assunto. Agradeço a Maria das Graças pelo comentário, e quem quiser, por favor, comentar ou fazer sugestões de assuntos, só colocar. Eu vou deixar aqui na descrição essa literatura do Russell e o link para vocês acessarem as edições da revista da Casa Filosofia Clínica, que tem edição de outono, de inverno, e vai sair agora, daqui uns meses, um mês mais ou menos, a edição de primavera. Se gostaram do vídeo, quiserem compartilhar, por favor,
qualquer coisa, eu trago um outro vídeo sobre filosofia clínica aqui no canal da Epocare. Muito obrigado e até o próximo vídeo.